Então, uma boa noite a todos, em nome de Jesus. Hoje, então, vamos aqui, a nossa live da quinta-feira, nós vamos fazer um regar da mensagem do culto mundial do último domingo, então, que falou sobre oração, né? Especialmente a oração do segundo altar, ali, né? Uma mensagem muito bonita que está no canal do YouTube da Rádio TV Menorá. Os irmãos podem acessar, ainda está lá. E, então, vamos começar fazendo uma leitura aqui, então. Vamos ler do livro de Mateus, capítulo 6. Vamos ler aqui do 5 ao 13. Toda essa parte aqui é Jesus ensinando a orar, né? Mateus 6, do 5 ao 13, que fala assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes lhe o peçais. Aliás, antes que lhe o peçais, né? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, meus irmãos? Então, pode fechar ali, pedir então para a nossa irmã Luzia fazer a oração inicial, e logo após vamos ter 2 cânticos com a irmã Núbia. Amém? Grande Deus, eterno Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor, em primeiro lugar, Senhor, eu quero em primeiro lugar confessar os meus pecados, minhas transgressões, ó Pai querido e amado, porque o Senhor disse, Pai, que nós temos que nos limpar, Senhor, antes de chegar a Ti, Pai. E nesse momento, Pai, eu peço perdão pelos meus pecados e as minhas transgressões, ó Pai. Estamos, Pai, todos unidos, Pai, em uma só fé, Pai, em um só propósito, ó Pai. O propósito, ó Pai querido e amado, é que o Senhor venha reinar, Senhor, em nossos corações, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha, Pai, estar limpando a nossa alma, Pai querido e amado, renovando a nossa mente, Pai querido e amado, destravando, Pai querido e amado, a nossa boca, Pai querido e amado, os nossos ouvidos, ó Pai querido e amado, para que nós viemos, Pai, fazer o ID, não conforme nós queremos, ó Pai, mas sim conforme Tu queres, Deus. Pai, conforme foi dito aqui na Tua palavra, Pai querido e amado, que venha ser feita a Tua vontade, Pai, e não a nossa, Pai. Que a Tua vontade, Pai, venha ser estabelecida, Pai, aqui nas Tuas igrejas, ó Pai, sobre a terra, Pai querido e amado. Que o Senhor venha estar governando aqui, Senhor, através de cada um de nós, ó Pai. E que a Tua igreja gloriosa, Pai querido e amado, venha, Senhor Jesus, se manifestar, Senhor, através do Teu povo, Pai. Pai, abençoa essa live, Pai querido e amado. Abençoa os louvores, ó Pai querido e amado. Abençoa cada membro, Pai, que entrou aqui no corpo de Cristo, Pai querido e amado. Pai, cada um de nós precisamos, Senhor, de uma faxina, Senhor, interna e externa. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Tu sabes o que cada membro, Pai, que aqui se encontra, Pai, necessita. Então, vem, Pai, com o teu Pai, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Pai. E vem, Senhor Jesus, está, Senhor Jesus, fazendo a tua vontade, Pai, curando, libertando, salvando e restaurando, Pai. Avivando o teu povo conforme a tua vontade. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe a todos, irmão. Porventura, querida, peça a Deus, porém com fé e nada duvidando,
vi semelhante ao do mar, impelida e agitada pelo vento. Portanto, se alguém disser que de pé mas não tem obra, pode parecer da fé salvar. Portanto, se alguém disser que de pé mas não tem obra, pode parecer da fé salvar. Bendito o homem que suporta a provação, que permanece no Espírito e obedece a Cristo. Bendito o homem que resiste ao diabo, porque de vós ele fugirá, porque verás que é de Cristo o santuário. Bendito o homem que suporta a provação, que permanece no Espírito e obedece a Cristo. Bendito o homem que resiste ao diabo, porque de vós ele fugirá, porque verás que é de Cristo o santuário.
nascer aos que creem no seu nome. Os quais não nascerão do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Os quais não nascerão do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Levantem-se, pegam-se do pão para a batalha final. Levantem-se, pegam-se do pão para a batalha final. Levantem-se, ergam-se do pó para a batalha final, para a batalha final, para a batalha final. Amém. E sempre que nós vamos falar sobre isso, nós precisamos olhar para o nosso Senhor e Salvador, de como Ele instruiu e como Ele fez em seu ministério terreno, como Jesus desenvolveu a prática da intercessão, da oração, e de como também em sua palavra da nova aliança, Ele nos ensinou como deve ser feito e para que se faz intercessão e oração na casa de Deus. Nós sabemos que na palavra de Deus se acha 3 maneiras de orar, para agradecer, para pedir coisas e para nós mesmos, né, as petições pessoais. Nós temos também a intercessão pelos outros e pela obra de Cristo. É uma prática determinada por Jesus que nós, como os filhos do reino, temos que fazer. Nós temos compromisso de orar pelas autoridades espirituais e pelas autoridades civis, comunitárias, militares, tudo que está investido de autoridade. É necessário que venhamos orar por eles. Mas tem um outro tipo de oração que também se acha na Bíblia, que é a oração de combate, de guerra espiritual, a oração para afastar o maligno com a autoridade do Espírito, né? E eu lembro que quando Jesus mostrou a sua oração de uma forma poderosa, foi no capítulo 16 do Evangelho de João. E eu queria ler aqui um versículo aqui com os irmãos. Vamos abrir em capítulo 16 do Evangelho de João. Verso 13. Vamos ler o verso 13 e o 25, são 2 versículos. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Nós sabemos que isso já aconteceu na nossa vida. O Espírito da verdade veio, se dispensou, já mora dentro de nós.
O Espírito da verdade é o Espírito do Senhor, porque Cristo é a verdade. Ele se fez carne, o Verbo. E o Senhor veio e nos anunciou quem é Ele e quem é Deus. As duas coisas, o Pai e o Filho, foi revelado pelo Filho. Então, hoje, se nós temos que orar, nós não devemos, assim, seguir as nossas ideias racionais para estar orando e intercedendo. Nós precisamos, assim, ser sensíveis à habitação desse Espírito da verdade que está em nós. Porque Ele sabe orar como convém, como diz a Escritura. Nós não sabemos. Se nós tentarmos, segundo as nossas observações humanas e naturais na casa de Deus, estivermos assim, orando e pedindo coisas para Deus segundo a nossa razão humana, é óbvio que nós não estaremos de maneira alguma fazendo aquilo que Deus quer. Estaremos orando no sentido contrário aos interesses de Deus. Se o Espírito da verdade mora dentro de nós, Ele quer operar para edificar nossa vida e edificar a vida dos meus irmãos. Porque Jesus consegue administrar a obra da igreja de edificação, porque o Espírito está dentro de cada um de nós. E aqui dentro, o Senhor, que é nosso cabeça, o cabeça do corpo de Cristo, Ele tem comando, tem autoridade, tem poder para usar esse Espírito dentro de nós, primeiro, para nos convencer de que a vida natural tem que ser repudiada por nós. Segundo, o Senhor quer nos convencer internamente e ser um com minha mente, com a minha alma, para que eu, amorosamente, com alegria, voluntariamente, possa liberá-lo para fazer as coisas através da minha vida, como através da tua vida também. Então, se isso é a realidade do reino de Deus e da obra de Cristo, a oração muito mais. Porque a única coisa tangível que eu tenho na minha mão como cristão, você também, é o direito que Deus nos deu de orar. A palavra orar quer dizer falar. E a orar é falar especificamente com Deus. Amém? Então eu vou falar com Deus. Deus, eu estou aqui na tua presença. A igreja está aí, a minha vida está aqui. Eu quero que tu me traga as cargas daquilo que eu devo fazer, daquilo que eu devo pedir, daquilo que eu devo proferir, porque falar é proferir palavras, né? E o Espírito Santo, obviamente, ele nos guiará, vai nos inspirar pelo que devemos orar. Então, se você observar as orações de Jesus, Jesus disse que nós tínhamos que orar para que todos nós sejamos um, como o Pai e o Filho é um e o Espírito. Então esta é a obra que Cristo está fazendo na igreja. É a obra da edificação. Se nós não formos um com Jesus, e entre nós também sejamos um, esta obra está sofrendo prejuízos, danos. Estamos atrapalhando o propósito de Cristo, de Deus. Porque nós não estamos na mesma unidade na fé. Ou seja, os nossos pensamentos são divergentes. Como o Senhor Jesus falou naquela palavra de Tiago, se há contenda entre vós, sois carnais. Então, muitas vezes a gente olha algo na igreja que está emperrado, que não está andando, que não está progredindo. E aí
Um olha para o outro e diz, temos que orar. Tá, mas vamos orar para que a vontade única de Deus prevaleça, ou porque eu quero que aqueles que não estão fazendo como eu gosto venham para concordar comigo? Isto é oração carnal. Isso não é oração do Espírito. Eu devo orar para que Cristo estabeleça a sua verdade, a sua vontade. Sempre. E as minhas ideias particulares e humanas que caiam por terra em nome de Jesus sempre. Então, para orar, nós precisamos clamar diante de Cristo e do Espírito. Espírito Santo, tu estás aí dentro. Olha essa situação aqui fora, Senhor. Eu não sei orar como convém. Como eu devo proferir as palavras? O que eu devo pedir a Ti? O que eu devo profetizar para estabelecer? O que eu devo interceder? Traz-me as revelações íntimas da Tua vontade para que eu possa proferir as palavras por Ti. Que oração de submissão, de postura humilde diante de Deus, quando a gente faz esse tipo de serviço para Deus, de não ser arrogante, de não ser orgulhoso, vaidoso, de querer contender, né? Contender com pessoas, com os nossos irmãos. Vamos perguntar para Jesus, de repente o Senhor Jesus sabe como eu conduzi as coisas dentro da casa de Deus. E nós devemos atender às percepções que o Espírito Santo vai nos dar para interceder, para orar, para combater espíritos malignos. Há momentos que a gente olha para a igreja, tem muitas coisas negativas acontecendo à nossa volta. E quando coisas negativas acontecem é porque o ego está interferindo em algum ponto da vida da igreja. Por exemplo, mesmo que eu veja que os meus irmãos não estão adequados, eu não tenho o direito de contender com eles, de me endurecer com eles e deixar de ser irmão deles. Não. Aquela alma que está ali endurecida e segundo meu parecer, está totalmente equivocado, eu vou levar para Cristo a minha petição. Se Deus atender, é porque eu estava orando no Espírito. Se Deus não atendeu, é porque eu estava orando fora do Espírito. De repente, Deus tem que corrigir alguma coisa na minha vida. Eu preciso pedir que o Senhor me sonde o meu coração todos os dias. E esta é a principal oração, que o Senhor não me deixe cair em apostasia, que não me deixe eu entrar em rebelião, que não me deixe eu desanimar na minha fé, e que eu não perca a esperança de glorificação. Eu tenho que orar muito é por mim, que o Senhor não me deixe Satanás me cegar, porque a coisa mais triste que pode haver na casa é quando Satanás cega pessoas no reino de Deus e as pessoas não enxergam mais nem um palmo à frente dos olhos, quanto que outros estão vendo todas as coisas em nós e a gente não enxerga um palmo mais na frente dos olhos. Que tristeza, que prisão, que cadeia, como essas pessoas que no percurso da nossa experiência, qualquer um pode estar preso desta forma. Então nós temos que interceder, nós temos que orar por esses irmãos e vamos orar segundo a direção que o Espírito Santo traz, porque o Espírito está aqui dentro, ele habita, e se ele habita, ele é sábio, ele tem poder, ele tem autoridade, e a minha mente é muito fraca, tem que se submeter a ele, tem que se render a ele, tem que falar o que ele quer, tem que dizer o que ele gosta, tem que fazer o que ele manda, porque ele é a autoridade da nossa vida. Então, eu ando hoje com essas pernas, eu estou carregando o grande tesouro que está nesse vaso de barro, o Espírito de Deus. Eu não sou mais capaz de fazer as coisas pela minha humanidade, que é tão fraca e limitada.
E nós temos que banir a humanidade da igreja, nós temos que viver aqui no Espírito. Viver e andar no Espírito é andar em obediência à verdade de Deus. Né? Veja bem, aqui tem uma outra palavra. Vamos ler o verso 25 de João 16. Estas coisas vos tenho dito, por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia, o dia 26, pedireis em meu nome, orações, pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado, e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Amém. Esse capítulo todo, 16, nós não vamos ter tempo aqui de abordar muitas coisas interessantes. Mas você já viu falar de oração de várias maneiras, e todas elas estão corretas e são da Bíblia e são da palavra de Deus. Mas hoje, o Espírito Santo me direciona para falar sobre a unidade que nós temos que ter na palavra de Deus. Se nós queremos, estamos aqui hoje lutando para ter a unidade na fé, que essa é a luta do cabeça Jesus para com todos nós, nós temos que ter unidade na fé, para que vocês nesta comunidade, vocês tenham prosperidade espiritual, se vocês tenham uma igreja do tamanho da cidade, vocês precisam ter o mesmo pensamento. E a única maneira de nós termos o mesmo pensamento é quando nós estamos na obediência à verdade de Jesus. E não tem como nós temer ou recear que alguma coisa ruim vai acontecer porque estamos obedecendo à verdade de Jesus. Nós só vamos ser abençoados por Ele. Então, irmãos, a oração principal de Jesus, a que ele deixou mais clara na Bíblia, foi para que o corpo de Cristo fosse formado. Eu quero dizer que muitas vezes os irmãos que já conversaram comigo no decorrer deste ministério, e eles perguntam, quais são os alvos da oração? Eu sempre digo que o alvo genérico e mais elevado, vamos orar para que Deus una o seu corpo e estabeleça o seu reino na terra. Essa é a petição mais importante e de primeira grandeza que Deus tem. As demais coisas serão acrescentadas, né? Mas vai haver momentos em que Deus manda eu pedir coisas para mim, manda agradecer e manda eu interceder, é óbvio, porque Deus é que sabe o que Ele vai inspirar cada servo dele para fazer essa obra. Amém? Então pense nisso. O Espírito está aqui. Quem ora, quem instrui a oração, quem guia a oração, é o Senhor. Temos que nos humilhar para Ele, para que nós venhamos orar no alvo certo. Né? A nossa flecha tem que ir lá no ponto certo, que quando Deus ouviu as nossas palavras, Ele libera o anjo para trazer a bênção. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Glória a Deus. Falando sobre oração, então, né, que é um tema muito importante, um tema rico. Inclusive, eu digo que o nosso canal, o canal da Rádio TV Menorá, tem assinatura, tu pode entrar lá, que tem até seminário que fala sobre oração, né? Tem um que é oração e intercessão lá, que é muito bom, né? Mas, então, essa mensagem do culto mundial falou sobre oração e foi falado sobre o segundo altar, né? Então, o que é o segundo altar? A gente tem que lembrar lá no Velho Testamento, onde tinha lá, então, o tabernáculo, né? Que era transportado. Quando o povo estava no deserto, tinha o tabernáculo,
que tinha uma cerca ao redor do tabernáculo. O tabernáculo era uma tenda grande, né, dividida em duas partes. E o que acontecia, então? Dentro da cerca tinha o primeiro altar, que era o altar de bronze, né, onde eram feitos sacrifícios. Então, esse altar representava a cruz, né? Amém? E aí, esse ficava fora, ficava no pátio, né? Agora, se tu entrar na tenda, então, né, tu entrar no tabernáculo, tinha a primeira parte ali, né, que era, então, o santo lugar, onde tinha ali, então, o candelabro de ouro, tinha a mesa dos pães da proposição e tinha, terceiro item, o altar. O segundo altar era feito, ele era todo recoberto de ouro, né? O primeiro altar era de bronze, o segundo de ouro, né? E o que era feito nesse altar, né? Então, era queimado ali as especiarias. Então, eles queimavam e levantava, então, não era bem uma fumaça, porque era um odor especial, tinha todo a fórmula, né, para fazer o que era queimado no altar, era uma forma especial, então aquilo subia um aroma agradável ali, né, e representava, então, as orações dos santos, no segundo altar. E, então, primeiro altar, cruz, né, então quer dizer que para eu orar como convém, eu tenho que passar pela cruz. Primeiro altar, né, que é o altar ali, então, de bronze, mas aí, então, tem o segundo altar, que é o altar de ouro, né, ele era de madeira todo recoberto, madeira de acácia recoberto de ouro, né, um altar, então, bonito, e o detalhe, esse altar ficava em frente aqui, né, ele ficava no santo lugar, mas ele ficava em frente do Santo dos Santos. O Santo dos Santos era o local onde Deus se manifestava, né? Então, no Velho Testamento tinha o véu, então ele ficava em frente do véu, segundo altar, né? Então, e dentro do altar a gente sabe que tinha a arca da aliança e em cima tinha o propiciatório, com os dois querubins e do propiciatório. Então, era no meio dos querubins que Deus se manifestava, né? Deus se manifestava no propiciatório. Então, o altar tinha que queimar ali, né? Então, queimado ali o incenso, e aquele incenso, então, representa nossas orações, o segundo altar, né? Então, é importante aí, esse segundo altar ficava, então, em frente, na presença de Deus. Então, a oração do segundo altar é a mesma oração do quarto, que Jesus falou aqui, né? Vamos ver o Mateus 6, né? Mateus 6:6. Vamos colocar na tela. Aqui está a oração do segundo altar, algo individual. Esse segundo altar, hoje no Novo Testamento, na Nova Aliança, então mostra nós mesmos nos colocando diante do altar, diante de Deus, né? Então vamos ver, que fala assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, olha, entra no quarto, e fechada a porta. Então essa oração é individual, é só um no altar, né? No segundo altar, somente eu e Deus. É aquela intimidade que é tão importante que a gente deve ter com Deus, né? Então entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, né? O Pai está em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Amém? Então, aqui, a oração, então, entra no quarto, que é a oração individual, a oração da comunhão, né? O irmão falava da importância que tem tu orar como convém, né? Orar como convém, ou seja, a minha oração tem que envolver comunhão com Deus, né? Mas tem que estar conformado à vontade de Deus. Quer dizer, é o Espírito Santo de Deus que está em mim, né? Eu tenho o Espírito em mim, que tem que ser liberado, para eu estar orando como convém, né? Jesus estava ensinando isso aqui, né? Aos discípulos dele, né? Então, outro versículo, vamos ver aqui, o versículo 13, que ele fala também. Então, ali ele falou a importância. Bom, antes do 13, vamos ver aqui o 10, vamos ver o 10 antes, né? Que o irmão estava falando a importância que tem, que a minha oração sempre envolve, Mateus 6,33, envolve o reino, né? Então, venha, o que Jesus ensinou a orar? Que é a oração do Pai Nosso. Então, venha
o teu reino. Então, a importância que tem de eu colocar o reino em primeiro lugar, né? De eu estar orando pelo reino de Deus. Venha o teu reino. Eu estou dizendo assim, Deus, que o teu reino seja implantado na terra, né? O objetivo da igreja é implantar o reino de Deus na terra. E tudo começa dentro de nós, né? Justamente por isso precisa do quarto. Precisa de eu ter um momento solitário comigo e Deus, que Deus começar, então, a implantar o reino dentro de mim. Venha o teu reino. Esse reino começa dentro de nós, né? Então, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, Jesus estava ensinando nós a orar para o reino de Deus, né? Para a implantação do reino, que é a missão da igreja, né? Prega o evangelho, não é só a salvação faz parte, logicamente, né? Das pessoas. Pessoas são salvas, né? E são trazidas para o reino de Deus, né? Venha o teu reino, para o reino de Deus, então, ser implantado na terra, começando dentro de nós, né? E essa oração é sábia, irmãos. Como eu disse, tem também o versículo 13 aqui, né? Que fala sobre que, além, uma das coisas que nós temos que estar pedindo sempre para Deus é a proteção, né? Que está ali no versículo 13, que diz assim, ó: e não nos deixes cair em tentação. Então a gente sabe que a gente vai passar por tentações, por provas, né? A gente sabe que a implantação do reino é uma batalha espiritual, envolve uma batalha. Jesus já venceu, né? Ele venceu de direito, né? Mas o Salmo 110 diz assim, até que eu bote os seus inimigos embaixo dos teus pés, né? Que todos os inimigos sejam colocados diante dos pés. Então quer dizer que tem um processo, né? Tem um processo para que o reino possa ser entregue totalmente a Cristo, né? Amém? Eu tenho então que estar orando também. Eu oro pelo reino e eu tenho que orar pedindo a proteção de Deus. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, né? Então, note que mais uma vez é falado sobre o reino, né? O reino de Deus. E eu achei interessante também o vídeo, vou só salientar, depois eu vou passar para vocês também. Vamos ver aqui João 17, 21. João 17, 21. Foi falado no vídeo. É a oração sacerdotal de Jesus. É Jesus intercedendo por nós como sumo sacerdote. Olha, e aqui ele pede pela unidade, né? A unidade do corpo de Cristo. A gente sabe que Satanás é divisivo. Nosso ego é divisivo, mas Jesus, então, intercedeu pela unidade, né? Que justamente o objetivo de Deus é trazer que sejamos um. Então, vamos ler aqui, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, olha, né? Jesus dizia que ele era um com o Pai. Também sejam eles em nós, né? Nós sejamos um em Jesus, para que o mundo creia que tu me enviaste, né? Então, Jesus aqui orando como sumo sacerdote diante do Pai, né? No João 17, pedindo pela unidade, né, do corpo de Cristo. Amém? Então, hoje, nós estamos caminhando, né, pelo momento, assim, final, e eu creio que vai ter um momento que essa unidade vai ser produzida, né, irmãos? A gente sabe que a alma humana, enquanto carnal, ela é divisiva, né? Ela é divisiva. Mas, se eu me voltar para Cristo, é através de Cristo e de Deus que eu me torno um com eles e um com os irmãos, né? Amém? Então, a importância que tem a oração, né? Oração de intimidade, oração pelo reino, oração pela proteção de Deus, o irmão falava das orações ali, né? E oração pela unidade do corpo de Cristo, unidade dos irmãos. Amém? Mas, vou abrir para vocês também. O tema oração, como sempre, é realmente um tema muito rico, muito importante, né? A gente sempre pode falar muito sobre ele, né? Então é comum a gente orar um pelos outros, né, irmãos? Isso aí também é comum a gente pedir oração, e isso também faz parte, isso é bíblico, orar pelos outros é importante também. Mas amém? Então, a irmã Luzia, passar para a irmã Luzia, compartilhar também. Amém, irmãos? Irmão, a gente sabe que em um grupo familiar, assim, a gente tira nossas dúvidas, né?
se a gente não entendeu alguma coisa, a gente temos que perguntar, né? Então, assim, eu quero tirar algumas dúvidas, 2 dúvidas só. Onde está a Arca da Aliança? E Deus ainda habita nessa arca? Eu creio que não habita. Por quê? O véu foi rasgado, né? Então, eu creio que ele não habita mais na Arca da Aliança. Mas a arca ainda existe hoje em dia em si? Bom, irmã, a gente tem que olhar assim do modo espiritual. Hoje nós somos templo do Espírito Santo, né? Então, Deus está dentro de nós. Então, eu entendo assim. Agora, tem muita gente que procura pela arca, tem muita especulação em cima disso, né? Tem uma passagem de Apocalipse que mostra a arca no céu também, né? Que mostra isso aí. Mas eu vejo assim que a Arca da Aliança foi uma coisa importante lá no Velho Testamento. Hoje não tem mais a mesma importância, né? E era a arca e tinha o propiciatório. Deus não estava dentro da arca, a gente tem aquela ideia que Deus estava dentro. Não, Deus estava em cima, ele se manifestava em cima do propiciatório, né? E tinha os 2 querubins, né? Então, isso da arca, eu acho que tem muita coisa, fantasia em cima disso, mas hoje não tem mais tanta importância, né? O importante é o quê? Que nós somos templo do Espírito Santo e o Espírito de Deus está dentro de nós, né? Hoje nós somos um tabernáculo, né? Ambulante. Isso é o mais importante para nós, né? Amém? E hoje a arca seria o nosso espírito, a parte mais profunda, né, de nós, né? O corpo é o ato exterior, né? O santo lugar seria a nossa alma, né? É o que diz aquele livro, A Tenda de Deus, né? A arca seria o nosso espírito, onde nós temos comunhão com Deus, né? Que como o véu foi rasgado, né? Hoje nós podemos ter comunhão com Deus no nosso espírito. Irmã, não, com relação a isso, assim, eu não tinha nenhuma dúvida que nós, porque lá em Coríntios disse, né, que nós somos o santuário do Senhor, né? Então, com relação a isso, eu não tinha nenhuma dúvida. Agora, só a curiosidade mesmo de saber onde ou se existe ainda a Arca da Aliança, mas amém. Então, voltando aqui, irmãos, eu quero deixar uma mensagem aqui também no capítulo de Lucas, capítulo 18, versículo 10, né, que fala assim, a parábola do fariseu e o publicano, né, e dessa palavra a gente vai ver assim, as 2 orações, é que Deus ouve a oração sincera do coração, né, diz assim, no Lucas 18, versículo 10, diz assim, o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais, homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Então, assim, nessa passagem aqui, como já está falando tudo, né? Ele orava de si para si. Então, ele se achava o quê? Um Deus, né? E muitas vezes, irmãos, se a gente for analisar o velho homem, ele como é que eu posso dizer para não ofender? Ele é astuto. Pronto, o velho homem em si, cada um de nós temos o velho homem ainda. Ele é astuto. Então, ele quer o quê? Ele quer receber a glória, a honra e a glória ele quer receber, porque ele se acha, né, o Todo-Poderoso. Muitas vezes, irmãos, a gente pode até dizer assim, eu não, Deus que me livre, que eu vou orar, eu vou me sentir alguém, né? Mas se a gente fosse analisar, irmãos, o velho homem, ele é astuto, ele é corrupto, ele é mentiroso, ele é falso. E realmente ele quer a honra e ele quer a glória para ele. Para começar tudo, né, a gente vê lá, né, que o diabo, né, como ele era chamado lá, Lúcifer, né, ele se contemplou, ele olhou para si, ele se achou melhor que Deus, né, ele achou que poderia fazer como Deus fazia, ou melhor ainda. Então, nós temos esse espírito, né, da soberba dentro da gente, da soberba, da avareza, esses espíritos que se sente o melhor de que o meu irmão, que fulano faz isso, que fulano faz aquilo, eu também faço, eu também posso, né? A gente temos essa mania, irmãos, de nos sentir como deuses, né? E aqui era o quê? Né? O fariseu. E aí lá acho que aqui em Lucas mesmo, o Senhor fala o quê? Que nós podemos fazer, né? Como nós podemos obedecer os escribas e fariseus, mas nós não podemos imitá-los.
Então, aqui já está dizendo o fariseu, nós não podemos imitar o fariseu. Aqui já está o exemplo do fariseu, né, irmão? E aí continua, irmão, no 12 diz assim, jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho, né? Então, olha só, porque ele se achava perfeito, né, irmãos? Então, a gente jamais, irmãos, podemos nos sentir perfeitos. E aí, ó, olha só o publicano. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Então, aqui, irmãos, o publicano ele reconhecia que ele era pecador. Então, a gente vê assim, irmãos, as duas diferenças, os dois fundamentos, né, de você orar no espírito e orar na carne. É orar para, como aqui está dizendo o fariseu, ele orava para ele mesmo. Será se ele mesmo podia se curar? Será se ele mesmo podia se salvar? Eu acho que lá ele mesmo, ele achava que sim, né, irmãos? Mas aqui, irmãos, o publicano, ele nem ousava olhar para o céu. Ainda batia no peito. Não com orgulho, mas dizendo, Senhor, eu sou pecador, como nós somos pecadores. Né, irmãos? Então, assim, a gente tem que saber orar, irmãos. Eu tenho esse dom de oração, eu glorifico a Deus, que não é meu. Sem Deus, eu não posso nada, irmãos. Muitas vezes, quando lá no passado, eu me sentia alguém no orar, eu pensava assim, o velho homem, né? Pensava assim, só eu sei orar, e que não sei o que, não sei o que. Irmão, sabe o que acontecia? Quando o irmão Júnior me chamava na frente para orar, eu gaguejava, porque eu não sabia como orar, eu não sabia qual era a palavra que ia sair da minha boca. E quando eu saía dali, eu saía toda envergonhada. E o Espírito Santo me constrangendo, falando, tá vendo que você não sabe de nada? Então, irmãos, a gente temos que saber orar. Orar no Espírito. E como o irmão Sérgio falou, orar para que Deus venha estar renovando a nossa mente, limpando a nossa alma, para que o Espírito Santo venha habitar através da palavra cada vez mais, como disse lá, nem conhecereis a verdade vos libertará. Irmãos, porque esse dom não é nosso. Todos os dons que a gente tem não somos nossos, mas é do Senhor. E se o Senhor nos deu um dom de oração, de ser intercessores, né, é porque Ele quer orar da maneira que Ele quer. Eu me lembro, irmãos, que logo no início, há muito tempo atrás, que a irmã Núbia começou a orar por mim, por Esté, por a irmã Vanessa, né? Tinha até o Micael, filho de meu esposo, né? Eu fui junto. E aí a gente começamos a orar em línguas. E eu sem entender nada. Eu sentia, irmãos, assim, o agir de Deus. Eu só sei que saía palavras de dentro de mim, irmãos, que na hora que eu estava pensando, que eu estava saindo aquelas palavras, eu não conseguia pensar em nada. Eu não conseguia falar em nada. Não era eu que falava, porque eu não sentia sair, assim, do meu pensamento. Não era eu. É tipo, irmãos, como vocês ficam neutros quando a gente fala no Espírito, porque não é um dom nosso, é o dom do Espírito. E, irmãos, eu me lembro assim, no comecinho, que eu fiz até uma pergunta pro irmão Sérgio, que tinha um programa que a gente fazia perguntas, e eu falei assim, irmão Sérgio, por que eu não consigo parar de orar em línguas? Eu tô dormindo, eu sonho que eu tô orando em línguas, eu tô lavando o prato, eu começo a orar na mente em línguas, eu tô fazendo tudo e eu tô orando em línguas, eu não consigo parar de forma nenhuma. Por que isso? Por que eu não consigo parar? É do Espírito isso? Eu já orei, eu tô com medo, eu falei a Deus, se não for dele que era para tirar isso de mim. Então, assim, irmãos, o irmão Sérgio só confirmou que o Espírito estava confirmando dentro de mim. E glórias a Deus, irmãos, assim, como eu estava falando com a irmã Núbia hoje, eu tive uma ansiedade muito forte hoje de manhã, irmãos, muito forte mesmo, que eu tive que sentar aqui onde eu estou agora, e na mente, eu tive que repreender, eu tive que orar a Deus em espírito na mente, porque minha filha estava ali na sala, e eu tinha medo de começar a falar com Deus e começar a chorar, como eu estava em pânico mesmo naquela hora, né? Eu comecei a orar, e assim, irmãos, o Espírito Santo começou a orar dentro de mim em línguas, dentro na mente, começou a orar em línguas. E ali, irmãos, quando eu parei, graças a Deus, aquele tormento forte que estava dentro de mim, parou, cessou. Por quê, irmãos? Porque eu clamei ao Espírito Santo, como disse lá, acho que é em 2 Crônicas, se o meu povo que se chama pelo meu nome, né, se humilhar e buscar a minha presença, ele disse que ele vai ouvir.
Então, irmãos, a gente temos que estar, é como disse aí, a comunhão, aquela unidade na fé, aquela, eu não sei como se explica, irmão, algo especial entre eu e Deus, é um vínculo muito especial, assim, com o Espírito Santo. Sabe, irmão, assim, esse mês foi o mês da tempestade na minha vida. E foi o mês da bênção também, irmãos. Então, sabe, você não sabe como explicar o agir de Deus na nossa vida. Sabe, você tá em pânico, você tá angustiado, e ali você ora, você clama ali, e aí vem aquelas línguas estranhas, né? E Deus começa a lhe curar, começa, sabe, trabalhar na tua vida ali, e você sabe, você sente aquela paz, é como se você sentisse uma pluma. Parece que você vai voar de tão maravilhoso. Então, assim, irmãos, a gente temos que saber, para a gente receber, a gente ter essa ligação com o Espírito Santo, irmãos. Eu gosto muito de falar na oração, porque é algo sobrenatural. Sabe, irmão, quando você tem aquele intuito de orar, não é? Você sabe que não vai ser você. Você vai até começar, mas você sabe que quem vai dirigir aquela oração não é você. É o Espírito Santo que intercede com gemidos inexprimíveis. Agora, irmãos, você sente o peso da oração. Tanto a oração PLA quanto a no Espírito. A oração PLA, aquela oração que você não sabe o que falar, o que orar, você fica, sabe, improvisando, juntando uma coisa com outra. E quando você está no Espírito, irmão, sai naturalmente. Você ora por alguém, você ora por certas coisas naturalmente. E se for de Deus, muitas vezes Deus não quer saber o que é, por quem, tipo assim, Deus pede para me orar. E muitas vezes Deus não quer me dizer o que está acontecendo na vida daquela pessoa. Mas mesmo assim, Ele quer que eu ore pelaquela pessoa. Então, irmão, aí vem o quê? A oração em línguas. O Senhor não quer me dizer o que está acontecendo, mas o Senhor quer orar pelaquela pessoa. O Espírito quer orar pelaquela pessoa. E você sente, irmãos, que acontece que o Senhor recebeu aquela oração, porque você sente aquela paz. Sabe, irmão, eu não sei explicar direito, mas é algo sobrenatural e maravilhoso. E eu quero dizer uma coisa, você se sente bem. Quando você tem aquele propósito de orar, o Espírito Santo lhe toca e você vai orar naquele momento, você sente no momento que é de Deus. E se você não orar, não obedecer, você vai pagar o preço. Ou você ou eu, é normal falar assim. Mas a gente paga o preço se Deus pedir pra gente orar a certo momento. Você pode estar fazendo o que for, você tem que começar a orar. Vai pro quarto, vai onde você tá, você sozinha, e começa a interceder. Não importa para quê ou para onde, o Espírito Santo vai direcionar a oração. Muitas vezes eu sinto de orar. E eu começo Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu não sei o que orar, mas eu tô sentindo no meu coração. E só assim, irmão, e eu me disponibilizar, o Espírito já começa. Naturalmente, eu não sei nem para quê ou porquê, eu só sei que eu tô orando ali, e eu sinto paz e sinto muito prazer ali naquele momento. É algo sobrenatural, irmão. É algo maravilhoso. Né? Então, assim, eu falei muito com a irmã hoje de manhã, eu cheguei até a chorar um pouco, eu acho que a minha filha até acabou escutando, não era para ela escutar, mas tem algo assim que sai da gente naquele momento, né? Só eu falar em viagem com minha mãe para aquele hospital que eu fico em pânico, né? Então, assim, quem nos sustenta é o Espírito Santo. A paz que nós precisamos é o Espírito Santo que nos dá. Então, tudo é Deus, irmão, tudo é Deus. E é através da oração que Ele continua nos sustentando. Então, eu agradeço pela oração e deixei o exemplo aí, né, do fariseu e o publicano. Amém, irmãos. Amém? Deixar a Nora também compartilhar. E oração, realmente, irmãos, é algo muito importante, né? Inclusive línguas, ali que a irmã falou. Tem a oração intercessória ali também. É orar pelos outros. Isso é muito importante, ainda mais na época que nós estamos passando hoje, né? Deixar para a Nora ali. Amém. Então, Romanos 8:26, né? Fala sobre a intercessão do Espírito por nós, né? Então, diz, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então, aqui mostra, né, o Espírito Santo, ele intercede por nós. Então, às vezes, a gente não sabe nem como orar por uma situação, alguma coisa, mas tu te dispõe, tu fica na presença de Deus e o Espírito começa a te tomar e vai orar. Ou de forma inteligente, né, que tu entende, ou de forma que tu nem entende, que diz aqui como gemidos, né, inexprimíveis, né?
Isso pode ser oração em línguas e pode ser também suspiros. Tem vezes, né, que a palavra fala, né, gemidos, suspiros e ais. Então a pessoa só sente assim aquele fluir do espírito, né, de gemido, né, de ais, né, e ela vai liberando aquilo. Então pode ser tanto uma oração em línguas quanto um gemido, suspiros, né, que a pessoa está simplesmente expressando aquilo que o espírito quer, né? Então, nós precisamos estar abertos para aquilo que o espírito quer fazer por meio de nós, né? E o 28 diz assim, ó: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, né? 28. Então, tudo aquilo que acontece conosco, né, é segundo a vontade de Deus, né? Então, porque tudo coopera para o propósito de Deus na nossa vida, né? Então, a gente precisa estar aberto para o agir do Espírito na nossa vida, né? Então, a gente precisa simplesmente se abrir e ele vai fazer, né? A gente não precisa se preocupar, né? Eu lembro, assim, que quando eu recebi o dom de línguas, foi algo, assim, que eu simplesmente senti a necessidade, comecei a clamar para Deus, e um dia, assim, sem estar nem esperando, eu recebi dentro do mercado, foi algo, assim, bem estranho. Então, lógico que eu não ia ficar orando em voz alta, mas eu recebi ali. Então, foi algo, né, que tu tem o controle, digamos, de não fazer em voz alta, mas aquilo foi tipo uns gemidos inexprimíveis mesmo. Foi uma coisa assim, baixinha, né? Mas que liberou, né? Então, depois da primeira vez que eu recebi, assim, num culto, a outra vez que eu senti a necessidade foi numa situação bem inusitada. Foi dentro do mercado, né? Então, a gente vê, assim, que Deus, ele... E, às vezes, quando tu tá numa tribulação muito grande, tu ora em línguas como oração de guerra também. Eu também já passei por situações de dificuldade que Deus me fez orar em línguas. Então, ele é uma forma do Espírito nos tomar para orar, né? E tu só tem que abrir a boca e liberar o que ele quiser, né? Então, é algo assim bem que tu não deve bloquear a palavra que sem sentido que vai sair. Só isso, né? Amém. Amém, irmãos. Então, falamos hoje sobre esse tema muito importante para nós todos, né? Que é a oração, né? E realmente o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tem aquilo que a Nora falou, tem momentos que é importante tu liberar o Espírito aí, né? Deixar ele orar por ti mesmo. Ele intercede por nós. Quando a gente tiver com muita opressão, né? Tu tá tão que tem que liberar o Espírito. Só o Espírito pode, né? Todas as coisas, né? Porque ele é o próprio Deus. Ele ora conforme a vontade de Deus, né? Mas então, estamos finalizando. Lembra aos irmãos que as igrejas do Senhor Jesus agora estão começando, então, também a ter canais no YouTube, né? Que é uma forma de expandir o evangelho, né? Pregar o evangelho, ter uma expansão mais, né? Que atinja mais pessoas. E então, em breve, nós também vamos estar com o nosso canal no YouTube aí, né? Para facilitar para vocês assistir as mensagens. E já tem igrejas que já estão, a Cachoeira do Sul, Novo Hamburgo, né? O que a Bahia em breve vai entrar lá também, né? Então, todo mundo está se preparando, está arrumando. E assim, a igreja vai ter, então, canal no YouTube, Instagram, que é uma coisa que nem conhecia, eu estou começando a conhecer agora mais, né? O Instagram. E vai ter página também no Facebook, é uma coisa que era mais comum, né? Então vai ter a página, então nós no Natal vai ter página no Facebook, já está tudo sendo preparado, né? Tem um irmão lá que está fazendo para a gente. Também a página no Instagram e canal no YouTube. Então é importante vocês entrar lá para curtir, né? Compartilhar, que é uma forma de promover, então, o Evangelho do Reino, né? Promover o Evangelho do Reino.
Se souber que alguém, uma igreja já está com um canal no YouTube, chega lá, te inscreve no canal, né? Tu vai ajudar, né? A pregação, a expansão do Evangelho do Reino. Te inscreve no canal, curte, compartilha, né? Aquelas coisas que tem que fazer sempre no YouTube. Amém, irmãos? Mas então, estamos finalizando hoje nossa semana, né? Voltamos na segunda-feira. E eu pedi então para a irmã Núbia fazer a oração final, encerrando a nossa live de hoje. Amém? Irmã Núbia, acho que a irmã está ali. O irmão Sul está se despedindo já. Amém. Oi, amém. Amado Deus, poderoso Pai, queremos te agradecer nessa noite por essa palavra, pelo compartilhar dos irmãos. Pedir ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha estar nos capacitando cada dia mais a servir o Senhor e sermos aprovados, Pai. Em cada prova, cada tribulação que nós temos passado, que a gente venha ser aprovado pelo Senhor, em nome de Jesus. Que a gente venha estar aprendendo cada dia mais com o Senhor a batalhar pela fé, através das orações, em mistério, em línguas, como o Senhor deseja usar cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, então Deus abençoe cada um de vocês, irmã Núbia, irmã Luzia, a Elizabeth, que está voltando hoje, glória a Deus, irmã. A todos aí, boa noite. Boa noite, meu irmão Marcos e o irmão Sullivan. Amém, irmãos? Voltamos então na próxima segunda-feira, 19 horas. Amém? Amém, irmãos.